começa a botar defeito naquilo que você está contando como bênção, porque ele não consegue se alegrar com você, ele não consegue celebrar a tua vitória. Críticas a detalhes pequenos, competição que você não admite que é competição. A gente não admite, mas a gente está competindo uns com os outros, quem faz mais. Então parece ter uma competição. Se eu for fazer um evento, eu vou lá e tiro logo a selfie. Eita, o céu desceu. Igreja cheia. Aí o outro vê, o outro departamento vê isso. Não, a gente não pode ficar por baixo. Pelo amor de Deus. Vamos reunir aqui, vamos fazer. Eita, que o céu tá baixinho. Mais uma, aí fica aquela competição, aquela briga. Quem traz mais, quem faz mais. Num ativismo tremendo, desgastante, cansativo, quando na realidade está sendo só uma luta de ego. Quem aparece mais? Quem será que vai chamar mais a atenção da liderança? Quem será que vai ser mais valorizado? Pois é, competição que você não admite que é competição. Porque estar perto de quem está sendo usado é doloroso quando você está convencido de que deveria ser você. Eu já disse para você aqui que quando Paulo diz assim, nós somos um só corpo, nós somos membros do mesmo corpo, então quando o membro se alegra, os demais se alegram com ele. Quando o membro chora, os demais choram com ele. Aí eu perguntei para você, o que é mais fácil, ou o que é mais difícil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? É mais fácil chorar com os que choram, irmão. Você vem para uma cerimônia fúnebre, aí você chega, parece que é automático, você chora, você está compenetrado, está sentindo, você sente a dor, e você vai, abraça e fala palavras de consolo, chorar com os que choram. Agora, se alegrar com os que se alegram, irmão, não é moleza assim não. Principalmente se o motivo da alegria do outro é exatamente o motivo da sua insatisfação. Então, se alegrar com os que se alegram, irmãos, não é tão fácil assim. Está todo mundo estudando para ser aprovado no Enem. A gente faz até grupos. Vamos estudar juntos, vamos. E todo mundo estuda, horas de estudo. E finais de semana sem diversão. Todo mundo focando no estudo. Nosso grupinho de 5 pessoas. Todo mundo crente orando, fazendo campanha. Aí saiu o resultado do Enem, irmão. Pois é, dos 5, 4 passaram. Eu não passei. Você se alegra, irmão? Todo mundo fazendo festa, culto e ação de graça, bolo para todo lado. Aí você faz aquela cara, né? Aquele sorriso assim, puxado na marra. Ô, que bênção, parabéns. Mas aqui por dentro você está dizendo, Senhor, por que com eles e não comigo? Por que essa alegria não poderia ser minha também? E começa a comparar. Uma dificuldade de celebrar o crescimento do irmão, uma frieza que você justifica como discernimento. Tem gente que esfria no relacionamento com a gente. Não sei se você já percebeu isso. Eu já percebi várias vezes. Alguém que era muito próximo de você, quando você estava, como diz o pessoal, quando você estava em Lodebar, todo mundo é amigo. Irmão, tá todo mundo aqui. Aí de repente o rei Davi mandou te chamar. Você vai sentar na mesa do rei. Aí olha, esfriou o relacionamento. Por que chamaram ele e não me chamaram? Pois é, uma frieza que você justifica como discernimento. Críticas a detalhes pequenos. Eu estava ouvindo esses dias o pastor Rafael Abdala pregando, e ele deu um exemplo que eu achei interessante. Ele disse assim, você conhece no olhar quem é seu amigo de verdade, que se alegra. É quando você de repente dá um testemunho de uma vitória. Você diz assim, para o seu amigo, ou você considera amigo. Você nem sabe, troquei meu carro. Eu saí lá do Fiat 147, agora eu estou no BYD, um carro elétrico. Olha, ele faz isso aqui. Aí o outro olha assim, oxa, que bênção, né? Mas olha, deixa eu te dizer, isso aí quando dá problema esse carro, irmão, é melhor você comprar outro. Porque ele dá um problema sério. Olha, o negócio da revenda dele também é meio prejudicado. Eu já ouvi falar que tem umas... Ele começa a botar defeito naquilo que você está contando como bênção. Porque ele não consegue se alegrar com você. Ele não consegue celebrar a tua vitória. Críticas a detalhes pequenos. Competição que você não admite que é competição. Como tem isso no nosso meio? A gente não admite. Mas a gente está competindo uns com os outros. Quem faz mais? E a gente está, irmão, num momento difícil, porque agora tudo é registrado, né? Então parece ter uma competição. Se eu for fazer um evento, eu vou lá e tiro logo a selfie. Eita, o céu desceu. Aí, igreja cheia. Aí o outro vê, o outro departamento vê isso. Não, a gente não pode ficar por baixo. Pelo amor de Deus. Vamos reunir aqui, vamos fazer. Eita, que o céu está baixinho. Mais uma, aí fica aquela competição, aquela briga. Quem traz mais, quem faz mais. Num ativismo tremendo, desgastante, cansativo, quando na realidade está sendo só uma luta de ego. Quem aparece mais.
Quem será que vai chamar mais a atenção da liderança? Quem será que vai ser mais valorizado? Pois é, competição que você não admite que é competição. Porque estar perto de quem está sendo usado é doloroso quando você está convencido de que deveria ser você. Ah, irmão, a gente podia se alegrar, não podia se alegrar quando Deus está usando o irmão. Ah, Deus está usando agora o presbítero João Cláudio de maneira poderosa. Eu consigo ver a diferença na vida dele. Ele está mais ousado, mais cheio de autoridade, cheio de poder. Mas eu olho para isso e eu digo, Senhor, por que não foi comigo? Eu não consigo me alegrar ao ver o irmão ser mais usado, ter mais autoridade dada por Deus, ter uma missão específica que Deus confiou a ele, e Deus já me deu uma missão também, mas eu estou olhando assim, não, Senhor, a dele parece que é mais interessante. Por que o Senhor não me deu? E aí o pior de tudo, mas o pior que eu digo é no sentido de ser perigoso, o pior de tudo é que tudo isso acontece de forma espiritual. Porque a comparação é perigosa justamente porque ela usa uma linguagem santa para esconder motivações carnais. Às vezes a crítica não nasce de discernimento. Que uma coisa é você ter discernimento da parte de Deus e chegar com alguém e dizer, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dar um conselho. Eu estou vendo que você está indo num caminho perigoso, então olha, vigia, tudo bem. Agora, quando é movido por inveja, por comparação, a crítica... Às vezes a crítica não nasce de discernimento, nasce de inveja. O afastamento não nasce de prudência. Gente que se afastou de você, quando você começou a ser abençoado, quando Deus começou a te prosperar, seja até financeiramente ou até espiritualmente, Deus começou a projetar o seu nome, aí o pessoal começou a se afastar. Isso não nasce de prudência, nasce de comparação. Então a comparação cria um ambiente onde a vitória do irmão parece uma ameaça pessoal. A sua vitória para mim é uma ameaça. Porque à medida que você vai sendo abençoado, eu vou me desgastando por dentro, eu vou me corroendo por dentro. Porque eu fico comparando a minha vida com a sua. Aquilo que deveria ser comunhão vira teatro. Máscara. A gente acha que está tudo bem, a gente sorri, a gente dá glória a Deus pela realização do irmão. Oh, meu Deus, ele passou no concurso público. Oh, Senhor, obrigado pela vitória do meu irmão. Mas Deus está vendo aqui dentro, irmão. Você dizendo, que miserável, era para ser eu. Deus sabe, o pastor não sabe. O pastor vai olhar e diz, olha, que bom a igreja unida, todo mundo se alegrando com a vitória do irmão. Mas Deus está sondando o teu coração. Ele sabe como é que está aqui dentro. Então o que deveria ser comunhão vira teatro. Os rostos permanecem, todo mundo sorrindo. Os sorrisos permanecem, mas algo essencial vai embora, irmãos, que é a transparência. A gente deixa de ser transparente um com o outro. E aí a gente precisa saber que a raiz não é o dom do outro. A raiz da comparação não é o dom do outro. A raiz da comparação é a dúvida sobre o amor de Deus por você. Então, quando a gente se compara constantemente, a gente está, na realidade, questionando a sabedoria de Deus. No fim das contas é isso. A gente está questionando. É olhar para a forma como ele distribui chamados e dons na igreja, histórias. E a gente conclui, ainda que em silêncio, ainda que aqui por dentro, que ele poderia ter feito melhor. Deus poderia ter trabalhado melhor. Senhor, por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Tá, você nunca diria isso em voz alta, logicamente, né? Mas é exatamente isso que a comparação faz. Na lógica interna, ela está sugerindo. Se ele te amasse da mesma forma que ele ama a fulana, ele também te chamaria. É isso que a comparação sussurra no seu ouvido. Se Deus te amasse como ele ama o pastor fulano, ele tinha te dado o mesmo dom que ele. Então, se ele não te deu, tem alguma coisa errada com você. É esse sussurro diabólico que a comparação traz na nossa vida. E aí a gente precisa entender isso. O Salmo 139 não diz que fomos criados de forma genérica. Não, Deus não fez pessoas em série. Sabe, aquela produção industrial, todo mundo igual. Não, Ele fez cada um de nós com uma especificidade. Cada um de nós é diferente. O Salmo 139 vai dizer isso, né? Deus nos fez de modo admirável, singular.
de forma extraordinária. Eu te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste. Ele não produz pessoas em massa. Existe uma graça específica sobre a sua vida que não existe na vida de mais ninguém. Isso aqui, irmão, não é autoajuda não, tá? Isso aqui é teologia. É a Bíblia que está falando. Que Deus nos fez com uma individualidade, não é individualismo. Uma individualidade que deve ser uma bênção para nós. Eu não posso querer ser igual. Eu não posso querer ter o mesmo dom. Eu não posso querer ser usado igual. Não. Deus me fez de maneira singular. Agora eu quero terminar, eu sempre termino com a prática. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Como desintoxicar o coração? Tem um detox aí que o pessoal toma, né, para desintoxicar o organismo. Pois é, tem um da alma também aqui. Eu vou passar a receita para você agora, tá? Primeira coisa, celebre o que Deus faz na vida do outro sem diminuir o que Deus está fazendo na sua vida. Aprenda isso. Celebrar o que Deus está fazendo na vida dos outros, mas sem diminuir o que Deus está fazendo na sua vida. Maturidade espiritual é conseguir aplaudir sem competir. Vou falar em aplaudir, a gente todo domingo está aplaudindo. E a grande pergunta é, será que a gente está aplaudindo de verdade? Ah, irmãos, a irmã fulana de tal está oferecendo culto e ação de graças, porque agora ela foi aprovada no estágio, no Ministério Público. E olha que bênção, vamos aplaudir, todo mundo. Mas esse aplauso seu é sincero? Ou será que você está aplaudindo dizendo, por que ela? Por que essa bênção não foi para mim? Pois é exatamente isso. Pessoas curadas conseguem celebrar sem sentir ameaça. A vitória do seu irmão não anuncia a sua derrota. São coisas completamente distintas. Não é porque ele foi vitorioso é que você foi derrotado. E a vitória dele anuncia que Deus continua agindo no corpo. Bom, se todo mundo faz parte do mesmo corpo, a vitória do meu irmão é minha também. A gente está junto, está no mesmo corpo. Segunda coisa, irmãos, olha, isso aqui é importante. Revise tudo o que você está consumindo. Eu falei para vocês aqui na sexta-feira, ou foi na quarta-feira, anunciando do tema que a gente ia tratar, que a gente está na era que as pessoas ficam rolando o feed das redes sociais e comparando a vida delas com essa vida. E eu vou dizer uma coisa para você, a vida lá é perfeita, mas é uma vida fake. Você vê alguém feio no Instagram, irmão? Cá para nós, ninguém posta foto feia lá. E agora com a inteligência artificial, então, meu Deus do céu, é cada coisa. O pessoal está fazendo inclusive com a gente, né? Eu fui pregar numa congregação, a irmã foi me dar um brinde, pastor, abra lá na sua casa, eu não sei se o senhor vai gostar, porque não saiu como a gente queria. Aí quando eu cheguei em casa que eu fui abrir, irmãos, era uma xícara com uma foto minha estampada. Eles fizeram na inteligência artificial. O corpo desse tamanho, a cabeça desse tamanho. Misericórdia. Mas na rede social hoje todo mundo é lindo, é bonito. E você fica passando e dizendo, por que eu não sou bonito desse jeito? Por que eu não sou rico desse jeito? Por que Deus não me abençoou desse jeito? Pois é, revise o que você está consumindo. Nem tudo que você chama de inspiração produz saúde para a sua vida. Às vezes está te matando, está te consumindo, está fazendo você ficar para baixo, porque você está consumindo esse conteúdo maligno. Mas se você quiser realmente consumir um conteúdo que vai encher a tua vida de alegria, está aqui, palavra de Deus. Eu te louvo porque de um modo maravilhoso o Senhor me formou. Eu te louvo porque o Senhor me resgatou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso, é exatamente isso. Há conteúdos que inflam comparação e sentimento de insuficiência. Você termina de assistir e sente que você está perdendo valor. Você termina de assistir alguma coisa e você diz assim, meu Deus do céu, cada vez mais eu estou diminuindo. Porque você começa a se comparar com isso. Eu tenho uma questão interessante, deixa eu falar isso para você agora, que eu lembrei agora. Você lembra quando Jesus vai restaurar Pedro? Jesus vai restaurar Pedro naquela pescaria de João 21. Pedro disse assim, eu vou pescar. Estava desanimado, eu vou voltar para a vida que eu tinha antes, porque não vai ter nada para a gente agora. Aí Pedro exerce uma liderança tão grande que os outros disseram, bom, se tu vai, a gente vai contigo também. A Bíblia diz que eles passaram a noite toda, não pegaram um peixe. Aí pela manhã eles olham, tem um personagem caminhando na praia. Aí João diz assim, é Jesus, está lá, é o mestre. A Bíblia diz que Pedro, desesperado, ele não esperou nem o barco chegar, ele foi nadando. Quando ele chega lá, Jesus está com aquele café da manhã especial.
peixe assado e pão. Vocês têm mais peixe aí? Trago. Aí Pedro vai. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai restaurar Pedro. Pedro, tu me amas? É interessante porque a primeira pergunta de Jesus é assim: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Jesus não estava comparando não, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus está falando isso, porque quando Jesus anunciou antes da sua morte, assim, olha, o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão, todo mundo vai dispersar, vai me deixar. Aí Pedro diz assim: Senhor, os outros podem, esses aí podem até te abandonar, mas eu não. Eu estou disposto a ser preso, eu vou até morrer se for preciso por ti. Esses aí podem até fazer, mas eu não. Aí Jesus disse assim: Pedro, tu me amas mais do que esses? Que você estava se comparando, se achando tal? Tu me amas mais do que esse? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dando uma missão para ele. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes de todas essas coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Depois que ele fala isso, irmão, Jesus fala isso, a Bíblia vai dizer que ele revela para Pedro o tipo de morte que ele teria. Então Jesus vai dizer que ele iria morrer por essa missão. Era uma conversa pesada, irmãos, né? Convenhamos, Jesus dizia: olha, você vai morrer desse jeito. Hoje você carrega as pessoas, mas você vai ser carregado depois. Aí é um momento de intimidade e seriedade entre o mestre e o discípulo. Qual é a reação de Pedro agora, irmão? Já pensou, Jesus está falando com você, ele está te dando uma missão, ele está te dando uma direção para a sua vida, para o seu ministério. Pedro, você vai por aqui. Aí Pedro olha para João, diz assim: e mestre, e esse aqui, irmão, não aprendeu a lição? Jesus está falando com ele: Pedro, você vai por aqui, você vai apacentar meus cordeiros. Aí ele olha assim: e mestre, e quanto a esse? E quanto a esse? Aí a resposta de Jesus, ela é confrontadora, porque Jesus responde com uma firmeza: se eu quiser que ele fique até que eu volte, que te importa? Parece grosseiro, né, irmão? Mas Jesus está dizendo: rapaz, tu ainda não aprendeu. Olha, Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que tu tem com isso? Agora tu vem e me segue. A comparação está até nesse momento em que Deus te chama, te dá uma missão de: meu filho, você vai por aqui, eu vou te abençoar, eu vou fazer você cuidar de muita gente, um rebanho tão grande, olha que bênção, eu estou te escolhendo. Aí você diz assim: ah, que bom, mas e a irmã fulana de tal, o que o senhor vai fazer com ela? O que te importa que eu vou fazer com ela? Deixa que eu resolvo isso, agora tu vem e me segue. Para de comparar a tua vida com a vida dos outros. Sirva, a terceira dica: sirva sem precisar de palco. Quem serve para ser reconhecido não vive cansado. Sabe por quê? Porque aplausos, eles são instáveis. Quem está te aplaudindo hoje, semana que vem pode não te aplaudir não. Já está lembrado de Jesus entrando em Jerusalém? Hosana! Eita, que alegria! Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E ramo de oliveira, eu vou jogar meu vestido aqui. Pois é, uma semana, irmão, aquele mesmo povo que estava gritando Hosana, tá: crucifica, pode matar, mata. Pois é, quem vive de aplauso, irmãos, se frustra, porque aplausos são instáveis. Hoje existe, amanhã desaparece. Agora quem serve por gratidão, meu irmão, quem serve porque foi resgatado, porque foi amado, ele vive leve. Ele não está preocupado se ele vai ser reconhecido, se alguém vai aplaudir, se o pastor vai mencionar o nome dele. Ah, o pastor não mencionou meu nome no agradecimento final, eu não venho mais para essa igreja, eu vou para outra. Lá vai acontecer a mesma coisa, porque o problema não está no pastor, não está na igreja, está em você. Porque quando você serve por gratidão, você não se preocupa em reconhecimento, em aplauso, em nada disso. Você não compara a sua vida com a de ninguém. A não ser porque que o pastor só citou o nome da irmã, não citou o meu. Me parece ouvir Jesus dizendo de novo para você: que te importa? Vem e me serve. Deixa de comparar a sua vida com a dos outros. O Pai vê o que é feito em secreto. O pastor pode não saber, a sua liderança pode não saber, mas Deus, ele sabe. E Hebreus 6,10 vai dizer: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste enquanto serviste aos santos, e ainda estão servindo. Só está servindo ainda porque serve por amor, por gratidão e não por reconhecimento pessoal.
A recompensa dele não cabe em nenhum aplauso, irmãos. A recompensa de Deus não cabe num aplauso. Aplauso é muito pouco para o que Deus tem. Então deixa eu terminar dizendo para você: Saul morreu perseguindo um homem que nunca foi seu inimigo. Será que não está acontecendo isso com você? Saul passa o final da vida dele, ele morreu literalmente perseguindo alguém que ele achava que era inimigo e não era. Muito pelo contrário, Davi tinha honrava de forma extraordinária. Teve chance de matar o rei Saul. Soou até de forma profética no ouvido dele: Davi, essa é a oportunidade. Deus está entregando os teus inimigos na tua mão. Mata logo, Davi. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi está honrando e Saul está olhando para ele como inimigo. Por quê? Por causa da maldita comparação. Os irmãos de José passaram anos carregando uma culpa que nasceu de comparação e terminou em traição. O filho mais velho da parábola ficou do lado de fora da festa do pai porque não conseguiu superar a comparação com o irmão. Será, irmãos, que não tem gente fora da festa ainda hoje? Será que não tem gente que está dentro de casa, na presença do pai, podendo desfrutar de tudo, porque tudo que é dele é seu também, mas você está chorando miséria porque você está olhando para o do outro, para o que o outro tem, para o que o outro recebeu? O reino não é competição, o reino é corpo, o reino é comunhão. No corpo, o pé não precisa ser mão para ter valor, o ouvido não precisa ser olho para ser necessário. Cada parte importa, mas exatamente como foi feito, exatamente onde Deus colocou, exatamente onde Ele distribuiu. Então, irmão, deixa eu te dar um conselho: para de lutar contra o que Deus já determinou. Foi Deus quem te colocou nesse lugar, então para de lutar contra isso. Eu não estou dizendo que você vai morrer nesse lugar que Deus te colocou. Ele pode, de acordo com a vontade soberana dele, te tirar daí e te colocar em outro lugar. Mas onde Ele tirar e colocar você, produza fruto para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Porque Ele é sábio, Ele é soberano, Ele sabe onde vai nos colocar. Honre quem serve ao seu lado. Celebre a graça no outro sem desprezar a graça sobre você. E quando a comparação tentar, aí você vai fazer o inverso agora. Quando a comparação tentar entrar, e ela vai tentar entrar na sua vida, na sua alma, lembra do que Jesus disse? O que te importa? O que te interessa isso? Agora é hora para você dizer para a comparação isso aí. Quando ela vier sussurrar no seu ouvido: olha, eu acho que você está sendo preterido em relação ao irmão. Olha, ele foi do diaconato ao presbitério, você agora que é auxiliarzinho, ninguém está lembrando de ti. E você olha para ele assim: o que te importa? Eu quero é seguir Jesus. Eu quero é servir a Ele por amor. Eu não estou servindo barganhando cargo. Eu não estou servindo barganhando status eclesiástico. Eu não estou servindo como uma espécie de toma lá da cá. Não, eu estou servindo a Ele porque eu tenho um coração agradecido. Eu tenho um coração resgatado pelo Senhor. E eu sirvo ao meu Deus com toda a minha vida. Eu sou grato a Ele.